E eu acho que o que a gente precisa desmistificar é que os seus caminhos para entrar em contato com esse momento presente, essa percepção, autopercepção, ele pode ser N caminhos, assim. Ele precisa ser uma escolha, é uma escolha nesse momento, é isso que eu preciso para ter esse encontro comigo mesma, beleza. Mas amanhã pode ser que seja outra coisa e tal. Mas a constância, ela vai te trazer mais propriedade, né, para fazer essas escolhas. Ela é Ana Barbosa, nossa amiga de muitos anos. A gente começou a praticar, vamos lá, revelar nesse momento, faz o quê? Uns 20 anos? Eu já aumentei para 25, já acho que a gente tem que ser sênior. Como praticante. Mas o pior é que eu acho que tá mais para 25 do que para 20 agora, né? Acho que sim. A gente se conhece desde esse tempo. Eu e a Tati, a gente tem uma história até parecida, né? A Tati mudou para uma fazenda com toda a família, produzir orgânicos e também construir uma escola. Só que eu fui aqui bem pertinho de São Paulo, ela foi para a Patagônia. E a Tati também é jornalista e ficou quase 10 anos lá, né, Tati? Quase 10, ia fazer 10 esse ano. Nossa. E aí a gente convidou a Tati aqui para conversar, porque a gente está com uma série aqui de convidadas para a gente conversar como as práticas de yoga ou meditação, né, depende do praticante aqui, ela se aplica na vida também. E como a Tati lançou um livro recentemente que chama, a gente vai mostrar aqui, depois você vai contar mais dele, né? Meus Escritos Patagônicos, que conta toda essa história dela, de que ela morava em São Paulo, como ela foi para lá, o que que aconteceu. E tem um capítulo no livro que você conta disso, né? De como você era praticante aqui, o que que a prática interferiu na sua vida lá, como te ajudou, como foi bom para os desafios ou não. Então, a gente queria ouvir um pouco da sua história, para a gente entender quem era essa Tati antes de ir para lá, essa Tati que praticava em São Paulo, depois como foi essa experiência na Patagônia. Então, vamos lá. Então, vamos entender de onde tudo começou. Resumido, né? Que são muitos anos. São muitos capítulos. Então, eu sou jornalista, né? Então, originalmente, lá atrás, em outra vida, eu trabalhava com documentários, especialmente documentários internacionais em lugares bem pouco convencionais, assim. E eu passei muitos anos trabalhando com documentários, né? O meu marido, ele tinha essa produtora e a gente trabalhou junto desde 2002, assim. E aí que entra o yoga, porque foi através, eu comecei a viajar, viajava muito, a gente passava muito tempo fora, no começo principalmente da produtora, e eu queria uma prática que eu pudesse levar comigo nas viagens, né? Eu sempre fui muito ligada ao corpo, assim, sempre tive uma história de conexão com o corpo. Então eu queria que aquilo ia me trazer uma certa rotina, né? Numa vida que ia ser muito pouco, sem rotina. E aí eu encontrei o Ashtanga e já vocês, de cara, imediatamente, Mas todas. então a sua conexão foi tipo, quero uma prática de corpo que eu possa levar para Exato. qualquer lugar. Tá. Não tinha nenhuma pretensão, assim. Eu sou já naturalmente, eu sou escorpianíssima, né? Então já esse mundo interno sempre foi muito grande. Eu sempre entrei em contato com o meu mundo interno de várias formas, desde de cedo, muito cedo, assim. Mas o yoga, me aproximar do yoga não foi necessariamente buscando uma conexão, né, espiritual, né, Conhecimento. de autoconhecimento. Eu fui uma adolescente que já me aventurava por terapias, né, eu faço isso há bastante tempo, assim. Então, exatamente com o yoga, eu estava buscando uma prática física de rotina que me passasse essa sensação
de rotina, assim, sabe? De enraizamento Uhum. nas minhas viagens. E aí eu comecei a praticar o Ashtanga, agora que eu me lembrei. Eu tinha aquele cartazinho que tinha do Patabi, com as É. posturas, que tem, né, até Sei. hoje. As posturinhas da série um. Minha irmã me deu esse folhetinho, ó, Tó, para você. Eu fui na minha primeira viagem, que eu me lembro que era para o norte da Índia, eu tava na Caxemira, e eu com aquele negocinho, olhando lá de lupa as posturinhas, e fazendo tudo errado, né? Mas, cara, aquilo já me trouxe exatamente o que eu estava buscando, que era uma sensação de âncora. presença até, sem a consciência, né? Mas até que aquele momento era o meu momento, porque a minha vida estava toda mesclada com meu marido, que a gente já trabalhava junto, a pique daquela coisa profissional, 25 horas por dia trabalhando, não sei o quê. E era o meu momento, eu acordava mais cedo, e aí já fui criando a rotina, assim, sabe? E isso Uhum. já imediatamente já me fez um bem maravilhoso, assim. E isso E numa aí época que antes do yoga virar moda, virar super popularizado, virar. A gente ainda falava em São Paulo, já tinha como referência, sei lá, figuras como a Regina Heller. Ah, ela trouxe o Ashtanga para o Brasil, né? Ainda estava naquela época que se falava isso. Pioneiros, né? Entendeu? Yoga era mato, Ashtanga era mato em São Paulo, perto de Paris. Exato, exatamente. Então, aí depois dessa primeira viagem, eu vi que eu tinha curtido e aí eu entrei numa sala de aula, né? Num shala para experimentar mesmo com o professor e com o grupo e tal. E aí depois nunca mais larguei o yoga. Mas Como nesse era? primeiro momento de É. contato, ainda assim, né? A gente sempre fala assim, qual que é a nossa primeira motivação quando a gente chega no yoga? E ela pode ser diversas, né? A sua Nossa, já foi essa de tipo, eu preciso de uma âncora, eu preciso de rotina, né? Outros começaram, sei exatamente. lá, eu quero tirar minha dor nas costas, eu quero dormir melhor, eu quero perder peso, independente da motivação que te encaminha para É, uma prática que é, parece ser física, mas que tem outras vertentes, ela tá. vai te guiar para mais do que isso. Para onde a sua prática te guiou para mais do que isso, assim, ao longo desses anos? Então, muitos anos se passaram, né? E a Tatiana de 2002 é hoje completamente diferente. Então, o yoga ele veio me acompanhando pelas minhas mudanças de história de vida mesmo, e ele veio ganhando novos significados, né? Dentro da Mas minha. conta dessa Tati do começo, assim, para a gente entender onde que transforma e quando, assim, na sua história, né? A gente está falando aqui de experiências em primeira pessoa, porque uma coisa a gente lê, né? Eu leio, da importância sobre uma prática, e o que que a yoga pode provocar na minha vida, nananã. Mas muita gente pergunta, mas o quê? O que que de É, fato mudou na sua vida? Então, acho que é importante a gente trazer isso, a sua experiência em primeira pessoa. Então, você lá começar a aham, praticar em São Paulo, que começou a ter uma rotina. O que que foi a é. primeira coisa que você sentiu, assim, de... Então, a primeira coisa que me moveu assim, que eu falei, opa, encontra um lugar dentro de mim que eu nunca tinha experimentado antes, que é o que reverbera até hoje, assim, que é essa história de eu separar intuitivamente hoje, no começo era bem assim disciplinar, né? Criar uma disciplina de separar aquele momento do dia para mim. Uhum, Para mim, da maneira como eu estou neste momento. E o yoga, o Ashtanga, o yoga em geral, uma prática de yoga, ela te convida muito a isso, né? Olha quem você está hoje, né? Seu corpo hoje e tal. Então, isso já imediatamente já mudou a forma de eu me relacionar com esse reencontro comigo todos os dias.
E aí, no começo, que a gente até na última conversa eu achei, a gente vai fazendo conexões, né? Eu acabei tendo esse insight de separar essa minha relação com a prática em 2 décadas. Uhum. Então, a primeira década, que eu ainda estava no Brasil e eu me relacionei com yoga, eu fui mergulhando nesse universo, porque é um universo, com pessoas que você vai encontrar afinidades, né? Histórias em comum e tal, você acabar fazendo parte de um grupo, né? De uma comunidade. E essa primeira década, a minha relação foi através de disciplina, né? Eu encontrava é, é, a forma de poder estar nesse encontro diário comigo e que eu sabia que me fazia bem, me trazia sentido, me enraizava principalmente, porque eu acho que, principalmente nessa década aí que eu tinha dos 30, né, 30 anos e tal, eu buscava muito enraizamento, sabe? Eu sacava que o meu tema, um dos meus temas a ser trabalhado na vida era o enraizamento, estar presente, focado e tal. E o yoga foi uma baita de uma ferramenta para isso. Você já tinha Porque você... a constante na sua vida era a mudança. E aí você precisava de Exato. uma prática que te trouxesse pro agora. Mudança para mim, ó, até hoje é babinha. Eu me jogo Ô, assim. Tati, mas eu queria te perguntar assim, quando você fala em enraizamento, que talvez tenha gente que não saiba, assim, né? Uhum. O que que significou para você, assim, você falou um pouquinho aqui, eu sentia que eu precisava de mais foco. O que que você sentia que você falou, nossa, eu tô querendo desenvolver isso? Olha, eu comecei a criar até uma relação de dependência com essa prática, porque eu sacava assim, total. Então, a minha disciplina era acordar de manhã, eu acordava antes de quem fosse e ia para o meu tapetinho ter aquele momento comigo mesma. E eu percebia que isso se reverberava durante o meu dia, assim. Então, o que que é foco no meu caso, assim, né? Era uma mente muito cheia de informação, né? Porque eu bobear, eu dou uma baratinada, assim, de informação. Eu sou muito conectada com tudo, então absorvo todas as informações. Então, eu já vi que era uma ferramenta super precisa para eu estar no momento presente, ouvir, né, digerir aquilo e foi muito gritante o que eu usei como em benefício meu, assim, porque até profissionalmente, né, eu conseguia, obviamente, produzir melhor, e aí depois, nas camadas mais profundas da vida, relacionamento, aí ao longo dos anos a coisa vai se desmembrando mesmo. Você vê que você fala, tô, tô aí num caminho, numa jornada, assim, né? Porque são mudanças que elas não acontecem de uma hora para outra, né? Bom, então hoje eu pratiquei, aí amanhã, né? Mas você, ao mesmo tempo, eu também, assim como praticante, você sente essa reverberação no seu dia a dia e ela não tem nada nesse aspecto, né? Assim, falando, não tem nada de mágico, não é Mágico. nada Nem um místico, pouco, né? é suor, ó, porque É, esse tema, e ali, aliás, eu acredito muito que os temas na vida não vêm assim, não é um tema que você fala, resolvi, beleza, vamos lá, partir para a próxima. É um uhum. tema que ele fica rodando em espiral, né? Ele vem ao longo dos anos, ele se transforma e tal, mas tá aí. E o yoga continua sendo uma fé, porque eu acho que um aspecto bem bonito da prática do yoga é essa história de você estender o teu tapetinho ali e você se deparar com você mesma, né? Você mesma. E ter a humildade de olhar ali e falar, puta, hoje eu tô fora da casinha total, meu Deus do céu. E eu posso usar essa mesma ferramenta mais lentamente, usar minha respiração, porque finalmente, né, para mim, antes do movimento de asana e tal, a história da respiração também foi o que
muda tudo, né? A tua relação Então, com a... porque você trouxe um ponto importante, assim, que a gente vem trabalhando e a gente fala muito aqui na escola, né, na NAU. Porque as práticas, né, elas são esse treinamento um pouco. É que treinamento parece uma coisa meio de É, empresa, né? Treinamento de alguma crossfit. coisa, né? Nossa, eu vou lá treinar. Mas você cultivar alguma coisa, né? Então, eu estou cultivando essa atenção. Então, cada vez que eu estou lá, eu não estou fazendo só o movimento e pensando em outra coisa. Não, mas eu estou conectada com o que eu estou, né? O meu movimento de braço, o que eu estou fazendo, É. conectado com a minha respiração. Se minha cabeça vai para lá, pensa em outra coisa, eu E faço essa prática de você vê, voltar. né, que ela tá indo, tá voltando, falando, safada, tá indo de novo, tá... É porque a meditação ela é isso também, né? Você trazer a atenção, né? E trazer esse olhar de fora que observa, né? Quem está observando ali, quem está prestando atenção. E isso é uma habilidade que a gente fala super importante, né? A gente fala muito na NAU sobre 4 grandes áreas de habilidades para o bem-estar, né? Uma delas é a atenção. Então, a prática é realmente uma prática que a gente sente no corpo, né? Então, por isso que quando a gente fala que a gente tem a oficina de práticas, porque uma coisa é você ler sobre atenção e outra coisa é você sentir, Experimentar, pensar, experienciar no seu próprio corpo, né? total. E, e aí você tocou num outro ponto também que eu acho bem importante, que é o jeito que você se relaciona. Então você falou, cada dia eu sou uma pessoa diferente. Então, se eu tô apegada àquela pessoa que eu estava semana passada, que eu estava super disposta, e essa semana eu estou mais cansada, sei lá, por N motivos eu posso estar com um corpo diferente, né? É, como que eu tenho esse trabalho, esse olhar gentil, amoroso comigo mesma, de respeitar os meus limites daquele dia, que é um grande problema para praticantes, a gente vê aqui, né? Porque às vezes tem uma ânsia, né, de chegar num lugar e não se ouvir, né? Eu acho que isso é até o gancho para eu fazer esse panorama, né, da minha relação com a prática ao longo dos anos. É exatamente essa. Minha vida, ela mudou muito em diversos aspectos ao longo desses 20 anos, né? Um pouco mais. E, e eu estive e estou diferente a cada dia. E se eu tivesse qualquer relação rígida com isso, eu ia ter espanado, né? Não ia ter. Então foram, além de mudanças físicas, geográficas aí, né? Fui do Brasil para Patagônia, viajava antes, aí mais me enraizava no Brasil, aí depois de 10 anos eu fiz essa mudança para Patagônia. Mas eu fui mãe também, aquela ebulição da tua casa, o teu corpo é outra morada, né? É uma loucura essa coisa da maternidade também. Também a não rigidez e a aceitação de que teu corpo, depois de uma gravidez, ele é outro corpo, e você É. começa tudo de novo, do zero. Então, são vários recomeços, né? São Uhum. vários insights que a gente vai tendo dia a dia, prática após Sempre. prática. Então, a gente vai falando, nossa, tive que desapegar desse eu de ontem. 2, nossa, aquilo que parecia constante mudou. Mudou. 3, cada dia, eu achei legal que você levantou um ponto também, né? Que é você sobe no tapete e esse espaço é um espaço de se olhar e se acolher, seja lá o que você encontrar naquele dia. Então, Exatamente. quando entra nesse lugar de não julgamento, de não expectativa, de não querer controlar, a prática vai ficando cada vez mais prazerosa. Porque no Uhum. começo a gente, quando está Exato. num Sim. grupo, tem muito essa coisa da referência externa. Nossa, essa pessoa levanta o pé aqui, por que, que o meu vem até aqui? É, Então, até a gente é, desfazer essa é. questão das E olha, eu aparências. acho que, e a gente estava conversando, e eu também fiquei refletindo, e não é da noite para o dia, obviamente, né? Então, essa aceitação e essa fluidez, ela realmente ela vem com a prática, né? Com o tempo, com a disciplina, com o tempo, com a tua disponibilidade continuada de. Mas tem um ponto, Tati, que eu acho que é importante a gente falar, assim, que é
todo esse caminhão de coisas que a gente vai tendo de insights dependeu de um longo período de dedicação e de constância. Mas aquele dia que você faz a prática, ela se encerra em si, né? Aquele dia fica melhor, né? Na hora que você fala assim, não, eu conseguia ter uma máquina melhor, que funcionava melhor ali para o meu trabalho, para minha vida, para as minhas relações, naquele dia. E o dia que a gente não pratica, a gente vê bem essa diferença de como a gente fica mais disperso, menos presente. Quando a gente fala isso, né, da atenção tá conectada ali com o corpo, a gente tá aberto e conectado com tudo que está acontecendo, não é só ali durante o treinamento, o cultivo. E aí, imagina isso, vai somando moedinhas no nosso tesouro, quanta coisa a gente vai cultivando, né? E que é um acúmulo, como acontece na vida, né, mesmo, quando a gente depois, sei lá, depois de um certo tempo, depois dos 40 e tal, você já tem uma noção do tempo, né, das coisas e que qualquer qualquer consolidação de alguma coisa dentro da gente, né, ou quer seja da tua rotina ou interna mesmo, ela exige trabalho, né? E você vai colher isso quando você precisar colher, né? Que a gente vai colhendo, e aí que você se dá conta, você fala, putz, é um acúmulo mesmo, é uma história que você trilha ali, né? E não é da noite pro dia, de maneira nenhuma. E É uma escolha, né? Mas eu acho que uma coisa importante, assim, é que como essa frequência de prática, e como você falou, ela não é só no momento que a gente está ali em cima do tapetinho, né? Ela é uma parte do dia, mas como eu trago aquela atenção, ou aqueles insights que eu vou tendo de pouquinho a pouquinho, e eu queria retomar só uma coisa que a Van falou, porque às vezes a gente pratica e tá melhor, né? E se sente melhor, ou tá mais focada durante o dia, mas eu já tive, aí não sei com vocês como praticantes, talvez eu. Às vezes você vai, e também é o momento que você percebe o quanto a sua cabeça tá agitada, o quanto total, dá um ódio no dia que eu coração. tava tão assim, aí a hora que eu subi lá, nossa, achei que hoje ia ser tudo, né? Nossa, Tudo bem, pelo amor de Deus, onde você tá? mas só esse momento de você olhar para, nossa, eu tô assim, né? E parar. Por quê? O que acontece também, às vezes, quando a gente não tem esses momentos de pausa para olhar para isso? Eu vou levando isso no meu dia deste jeito, com essa mente super turbulenta, e aí daqui a pouco eu fui estúpida com meu parceiro, com meu filho, né? Nem me dei conta, porque eu não parei para olhar o que é que estava falando ali, né? A gente vai Então, assim, esbarrando nas pessoas de um jeito atrapalhado, né? E aí essa coisa de olhar, a gente fala muito também aqui em se conscientizar. Toma consciência, toma consciência, toma consciência. É simplesmente ver. E a gente fala isso, mas ver de um jeito gentil, porque tá todo mundo aí, tá todo mundo nesses altos e baixos. Na verdade, essa mudança, ela é constante na vida de todo mundo. É que a sua vida foi assim, né? Assim, mudança. Mas é só na minha medida, mas é para todo mundo, logicamente que é. E eu acho que o que a gente precisa desmistificar é que os seus caminhos para entrar em contato com esse momento presente, essa percepção, autopercepção, ele pode ser N caminhos, assim. exatamente. A gente tá só, eu acho que pontuando que ele precisa ser uma escolha, é uma escolha. Você vai lá e vamos lá, nesse momento é isso que eu preciso para ter esse encontro comigo mesma, beleza. Mas amanhã pode ser que seja outra coisa e tal. Mas a constância, ela vai te trazer mais propriedade, né, para fazer essas escolhas, assim. Agora, é legal falar, assim, que a gente tá falando dessa coisa da história, da minha história, o meu encontro com a prática, ele mudou também ao longo dos anos. E isso eu acho bacana, porque às vezes quem está começando, principalmente, idealiza muito, né? Idealiza que você
para meditar, você precisa estar lá no lugar perfeito, no Às silêncio vezes nem perfeito. chega, né, Tati? Nem chega a fazer, porque, não é para mim. Eu sou nervoso Não, demais para fazer, ou, eu não sei se o pessoal zen, né? né? é, Nem, fica muito tem que inacessível. ter um jeito diferente, É, um andar, um falar diferente, né? Se fosse um estado é, diferente, assim, né? é. Então, acho que o Estado, ele tem um momento anterior que é a escolha, a disponibilidade tua de falar, eu quero me olhar, eu quero um pedacinho do dia ali tá me olhando. E aí ele vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e você, eu tive momentos assim que eu ficava puta comigo mesma, porque aquilo que eu tinha idealizado como ferramenta, como rotina, teve que mudar. Por exemplo, no livro eu falo, né, da Patagônia, Patagônia. Cheguei num lugar onde todas as minhas regras internas ali de condução de tudo na vida, até de autocuidado, sei lá, saúde, tudo, teve que ser revisto, porque eu estava morando numa cidadezinha de 4.000 pessoas, num lugar onde a natureza ela é muito mais maior do que a gente, então a gente é muito formiguinha. Então, por exemplo, eu cheguei praticando, mantendo a minha prática, acordava antes de todo mundo e para praticar tal. Aí eu cheguei numa primavera, passou verão, no outono, foi entrando o outono, aquele frio do cão. Patagônia, né? Vai rolar eu acordar antes de todo mundo para praticar. E lá no Chile, especificamente, a calefação não é apertar botão, né? Você tem que fazer o seu foguinho lá, tá? Gente, aí tive que mudar minha rotina. Fui encontrar outro espaço no meu dia para me Maravilhoso, maravilhoso. mas fiquei puta no começo, eu fiquei possessa, que eu falei, não, que ódio, que eu não consigo manter aquilo. E aí você vai ver que também aquela rigidez já é uma maneira de você boicotar o que a vida está te apresentando e que também, isso é entrar em contato também, né? Vamos Uhum. lá, tá Que mudando. você, pegar esse gancho que você começou agora, dessas quebras de padrão que estavam rígidos na cabeça, e eu lembro da nossa pré-conversa aqui, um pouco que a gente teve antes desse encontro, que você falou, e quando eu consegui encontrar o silêncio no meio do caos de filhos na minha sala e aquele barulho? Como foi essa coisa de encontrar o silêncio no meio do caos? É. Isso é uma coisa que todo mundo quer saber. Então, e eu depois eu conversei com vocês e eu fiquei refletindo também, né? Porque eu falei, cara, eu fui, na verdade, na Patagônia, eu pus à prova o que eu tinha trabalhado durante aqueles 10 anos, né? Essa prática aí tava valendo. Porque assim, o formato teve que mudar na marra. Então, eu fui para a Patagônia, esse lugar aí, que tem o inverno, que tem. A minha vida já era muito instável, porque eu morava numa fazenda. Cara, não dava para se programar. Uma pessoa muito programada pira, né? Num lugar desse, assim. E fui tendo filho também, porque eu fui com um filho e 3, né, Tati? com três. Então, eu descobri, eu tenho uma natureza super silenciosa, fico comigo mesma numa boa, nunca foi um tema e tal. E fui atrair uma realidade que é a que me cerca até hoje, de, de barulho, de caos, de mamãe, de cliente lá batendo na minha janela o tempo todo. Não foi uma maneira, uma forma totalmente consciente, né? Mas eu fui me moldando ali e falei, opa, é uma nova realidade, uma nova vida, nova Tatiana, vamos lá. Só que o meu momento do dia tinha que acontecer, quer seja ele, sei lá, 8 horas da noite, 6 horas da noite, da tarde, de manhã, a hora que fosse, tinha que acontecer. Senão eu perdi o meu eixo, né? O Uhum. meu eixo continuou sendo este momento do dia e cercada com barulho. Aí eu fui adquirindo essa capacidade mesmo, que eu acho que a prática também foi uma ferramenta para me possibilitar adquirir uma capacidade de me concentrar no meio do caos.
Então, esse livro que eu escrevi, eu comecei a escrevê-lo na pandemia, quando as crianças estavam mais em casa, porque lá a gente tinha uma vida muito fora, né? Crianças estavam mais em casa, mas aquilo lá potencializado em mil, e eu sentava para escrever e fazia uma caverninha ali, porque eu não tinha escritório, não tinha nada especialmente para isso, mas montava ali, eu tinha algumas referências que eu curtia, então eu colocava um dicionáriozinho ali, o meu lapisinho ali, meu caderninho, minha aguinha, e de repente podia cair o mundo ali, e eu faço isso até hoje. Ontem eu estava escrevendo aqui, a criançada, eu falei, cara, eu acho que eu até funciono melhor no meio dessa zona federal, eu produzo melhor. Essa é a minha pressão. Você consegue perceber isso, né, como uma consequência da prática, assim, de Total. como você era antes? Porque o professor Alan Wallace, que é um dos nossos professores e criadores aí do programa Cultivate Emotional Balance, né? Ele fala disso, assim, porque a nossa mente, às vezes a gente acha, não, para eu estar bem, aí eu vou para um lugar, né, numa praia, você vai se pondo condições externas do que vai te gerar esse bem-estar. E aí, de repente, você tá na praia, a gente até tem uma chargezinha sobre isso, né? Aí você tá na rede, não, acho que aqui não tá bom, acho que aqui tem um barulho, não, e alguma coisa tá me incomodando. A tua mente tá lá. Então, assim, É, independe do lugar. Ou, ao total. contrário, isso que É, você tá é, falando. Essa é, característica desse silêncio, dessa atenção onde você tá, ela é cultivada, né? E ela é um estado cultivado. interno. Né? Não é que, tipo, Total. tem assim, a gente pode ir para o extremo oposto, assim, não, eu simplesmente estou ausente, o filho está lá caindo, se machucando, ou você está Não, relaxado, então, não é o caso, eu te conheço, não é o caso, nem dá. relaxado, atento no que você está É, fazendo, e aquilo lá. Então, esse é um lugar que é super importante, e o que eles falam é super cultivável, né? Não é super, uma super. coisa Não, mística, total. não, é uma coisa super cultivável, é um treino. Então, a minha percepção de fora, assim, é exatamente isso. Eu demorei uma década para cultivar um estado que depois ou eu sobrevivia, né? Ou aqui eu precisei, se ou se, eu precisei entrar naquele lugar, porque senão eu não tinha, senão eu abdicava, desencanava de tudo. Então eu acho que é isso. Foram 10 anos de uma prática relativamente esperada, né? Tranquila, tal, você sabia o que sabia, para onde ir, como ficar, para depois ser testada nisso, assim, e Prática colocada em prática, né? Prática. colocada em E prática na você tendo vida. construído um refúgio que tem a ver com esse espaço que a gente cultiva, que a gente chama de da pele para dentro, e que você carrega ao longo da vida, né? Você Carrega. descobre que tem esse lugar e que você mora nele. Então, assim, E se ele tem. estiver muito barulhento e desorganizado, a sua relação com o resto também vai estar. E se ele estiver É, razoavelmente dentro desse eixo, que é quando a gente fala, quando alinha, né, todas as nossas dimensões, a gente consegue estar íntegro no meio do barulho, no meio da confusão, no meio do silêncio, aonde for. é. Mas é o E não tem nada de glamuroso, não tem nada de zen, não tem nada de. não, porque a E natureza deixa pra gente é eu igual para todo mundo, né? nossa, né? Então, ai, a gente pratica há bastante tempo, então chegamos na iluminação. Ilumina. Óbvio que não, né, turma? Né? Não. Mas para pessoas comuns como nós, né? Assim, como essa prática ela dá resultado a curto prazo, que era isso que você falava, eu já senti uma diferença no meu dia a dia, algumas coisas que eu ia É, percebendo, é. mas como ela vai progredindo também, a gente pode perceber. E aí, isso, também como você falou, não é o único caminho, mas eu acho que a diferença desses caminhos, por exemplo, de ter uma prática de yoga ou uma meditação, mas com meditadores que têm um caminho, são pessoas que praticaram muito isso, né, sistematizaram, e a gente tem a oportunidade de ter uma prática comprovada, né? Então, a Tati Barbosa, a Marcela Barbosa, que vai vir falar com a gente também, ela vai falar dessa propriedade do yoga, dessa autorregulação emocional,
né? De como ela influencia nisso mesmo, tanto neurologicamente como emocionalmente, né? O que ela produz no seu corpo fisicamente também para ajudar nessa regulação. E a meditação também, né? Então, ter um método, porque eu acho que também a popularização das coisas às vezes faz com que as pessoas se percam, né? O que eu procuro, então? Aí todo mundo vira professor, aí eu entro no aplicativo e faço, mas eu não entendo exatamente se esse for meu caminho, onde é que eu posso procurar, né, que tenha uma base realmente, né? De É novo, é mais uma lógica. experimentação. Se você vai nessa. A gente está vivendo, né? É um tempo com muita oferta, muito estímulo. A gente acaba consumindo, né, o yoga e a meditação como um produto, como se fosse, deixa eu fazer yoga aqui. Mas não tem outra maneira. Você precisa construir isso dentro de você, né? E experimentar, e leva tempo para experimentar, né? Então, experimentar de verdade, né? E então é isso. E também eu acho que intuitivamente a gente vai se aproximando daquilo que cala, que reverbera dentro de você, né? Que pode ser o que não é para o outro Exatamente. e que é parte do método. É um método que vai reverberar ou não vai reverberar, né? Tem que ter também essa honestidade de. E essa generosidade também de você olhar e reconhecer seu momento, como você falou também, assim, depois que eu tive 3 filhos na Patagônia, a minha relação com a prática, não só da disciplina, do horário, mas talvez, não sei se a prática continuava inteira, ou se, né, como é que você foi adaptando, mas está em contato com ela, mas é lógico, isso exige uma maturidade e conhecimento para poder Tá. fazer isso, né? Hoje eu desconstruí a minha rotina, é bem diferente, assim, eu desconstruí muito, muito, muito. Mas eu acho que eu só posso desconstruir porque adquiri isso dentro de mim, de ter essa percepção, assim, né? Hoje, por exemplo, eu tô me reconectando com a música, com a dança, e acho que me aproximo dessas duas coisas também com essa disponibilidade de entrar em contato comigo mesma. Uhum. Então, e tô encontrando mais reverberação neste meu momento, nisso Uhum. e transformando isso em rotina também e tudo. Então, eu acho que se a gente se permitir, a vida ela é essas curvas, essas espirais todas, assim. Agora, eu sei que eu tenho essa liberdade hoje, uma autonomia maior, depois de ter criado um alicerce, assim, é isso que eu tô falando. Exatamente. Então, isso tem um caminho seguro ali para você se estruturar, Tem. né? Eu Você pode só ouvia ter isso. integrado Eu o que lembro foi. que no começo, quando eu era mais nova, né, no comecinho, assim, a gente ouvia aquilo lá. Se você tiver momento presente, você vai meditar andando, caminhando, em qualquer momento do dia e tudo. Aquilo para mim era tão obscuro. Eu falava, gente, fala sério. Que nem falar que você vai fazer banda, né? Que é aquela contração do yoga, o tempo todo vai estar lá com o teu centro. É. Não, por isso que é E importante ter a experiência de quem chegou, né, mais na frente, então esses grandes professores, porque eles já passaram, né? Isso que a gente tem que. Eles eram e são, mas começaram como pessoas como nós, assim, tipo, ali não sabia, nunca tinha feito, né? Começaram a fazer e foram progredindo. Só que a gente tem, por exemplo, professores de meditação que né, participaram do programa que a gente dá aula e tal. 40 mil horas de prática. Né? Então, todas essas 40 mil horas, a gente fala que para ser especialista em alguma coisa tem que 10 mil horas, né? Existe esse. Cara, tem 40 mil horas de meditação. Então, assim, todas essas dúvidas, as nuances, né? Onde é que eles estão, né? Sobre a percepção da prática, né? Para poder sistematizar alguma coisa e tal. Então, mas certamente é com amadurecimento, quer seja ele, né, de que forma for, assim, porque é amadurecer, né? Hoje eu sou uma mulher totalmente diferente de quando eu comecei, né?
Isso que você E- falou, né? Tipo, quando alguém me contava isso há 20 anos atrás, né? Tipo, você vai conseguir levar isso para a vida, isso vai se esparramar na sua vida, isso parecia muito abstrato, muito esquisito. Muito, E, muito. e mesmo se a pessoa tivesse continuado te falando nesses anos todos, se você tivesse, ok, acredito, sem ter Sem ter vivido. vivido, sem ter praticado, sem ter No experimentado corpo, né? isso. A gente fala muito É. disso, assim, ó, não acredita em nada do que a gente fala. O Dan já falava isso, né? É, vai encontrar um caminho de experiência que não seja o yoga, que não seja a meditação, que seja sei lá o quê, né? Eu vou escalar, eu vou cozinhar, eu vou plantar, eu vou dialogar, sei lá, seja lá qual for. Mas quando existe essa coisa de eu sei para que eu estou fazendo, eu estou escolhendo isso deliberadamente, eu estou ali fazendo isso com toda a minha presença, toda a minha energia, toda a minha dedicação, isso vai te levar do ponto A para o ponto B, nesse lugar de Total. possibilidade, né? De, É. nossa, eu expandi, né? Eu penso que o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, seja lá como for, ele tem a ver com uma expansão, né? Não tem a ver com, eu sei mais que tal pessoa, ou isso é melhor do que aquilo. Tem a ver com só, nossa, eu ia te perguntar, você se sente como agora, assim, né? Em relação ao começo, assim, da sua vida, assim. Gente, Mais expandida, né? tipo, você fala assim, nossa, É. eu não me troco por eu. Expandida, então, porque tem também a palavra expansão, ela pode, né, ela não é evolução, não é, você não está caminhando só para frente, você está caminhando em diversas direções, dentro de você e fora e tudo, né? E a expansão é bonito, eu gostei da palavra Porque expansão. a gente dá uns mergulhos de vez em quando, de E vez em vai quando. encontrando mais espaços, que na a prática do yoga te traz esses mais espaços também, né? Mais espaços dentro da percepção. Você faz. Cara, em outros momentos da minha vida eu tinha girado o corpo, torcido o corpo e não tinha sentido, né, o intestino ou o estômago. E essas percepções são muito potentes, né? Muito fortes. Então, Porque elas são falando isso, por exemplo, psicofísicas, né? Você sente no corpo, então é literalmente no corpo, esses espaços, ganha mais flexibilidade, mas essa percepção, né? Ela transforma atitudes internas, né? Você olha aos poucos, com a prática, quando você vai fazendo essas conexões, você vai percebendo em outras esferas da sua vida também, né? Total, total, total. Muito bem, muito bem. Ô, Tati, você quer falar um pouquinho do seu livro? Eu quero, lógico. Oportunidade, eu né? recebi Vamos lá. ontem, autografado, beijado, amado. Ainda não Aqui, li, ó, é esse. mas a Tati já leu. E a gente, Aham. que tem uma amiga Ali que no escreve um dia, assim, livro, a gente se sente especial, assim, como se eu não tivesse escrito. Eu sinto isso, assim. É. Se a minha alegria amiga empática total agora, né? tá comigo, escreveu, é como se eu tivesse escrito. Então, eu sinto uma alegria imensa por essa sua realização, assim, em forma de palavras, de objeto, de uma coisa que vai perpetuar, uma coisa que está passando adiante, assim, uma experiência que eu sinto isso, que eu tô E ali. eu acho que a escrita ela surgiu também na minha vida, ressurgiu de uma maneira também muito como uma prática ressignificada assim na minha vida, né? A escrita surgiu. E também que me exigiu essa disponibilidade interna de olhar para ela, de criar um espaço no meu dia para aquilo, que nada mais é também de entrar em contato comigo mesma, né? Hoje é mais uma ferramenta, certamente é mais uma ferramenta para eu ter esse espaço, assim. Virou uma Então, prática, né? Virou uma prática. e foi muito louco, assim, o livro, porque ele começou a acontecer na pandemia, né? Quando eu me vi com esse espaço, porque essa minha mudança para a Patagônia, ela me transbordou muito, por muito tempo, na missão de ter que agir na vida, assim, sabe? Muito a energia do fazer, assim. O que para mim foi uma escola também.
né? Porque só para contextualizar, é uma fazenda, mas ela é uma pousada também, recebe hóspedes, né? A gente fala que é quase uma vila sustentável, assim, porque acontece uma vida ali, né? Então a gente tem hoje esse projeto na Patagônia que está se estendendo agora, a gente está começando a desenvolver ele aqui no Brasil também, de criar. Antes de mais nada, são pedaços de terra que a gente vai conservar, a gente vai restaurar e vai, né, Florescer. fazer florescer. E através de um negócio, né, porque todos nós também, se a gente acredita que precisa ter esse impulso dessa dimensão, assim, né, do negócio, ter um êxito financeiro também, para que a É coisa se sustentável, torne. né? Se for, né, financeiramente também, né? Exato, que se torne sustentável também, né? Então, e aí os negócios da Pata, se chama Pata, né, o projeto. E a gente foram acontecendo ao longo desses 10 anos também numa velocidade muito impressionante e, e exigiram da gente, a gente estava num lugar, que é a Patagônia, que tudo está para ser feito, né? Mas você precisa arregaçar as mangas e fazer. Para minha natureza, eu sou uma pessoa muito emocional, me envolvo assim profundamente sempre com as coisas e tal. Estar em contato com essa exigência de ter que agir antes de mais nada foi assim um absurdo, uma escola absurda. Porque é aquela coisa do tal do mimimi, que eu não tinha tempo de mimimi, de digerir tanto as coisas, não tinha nem tempo de colocar para fora, porque eu cheguei na Patagônia e falei, nossa, vou escrever muito, eu vou meditar muito, vou transcender aqui. Cara, não encontrei sei lá, eu acho que por 8 anos lá, eu não encontrei esse espaço, porque a vida, ela era uma sequência Fazer. de Pôr a mão na fazer, massa mesmo. botar a mão na massa. Enfim, Maravilhosa. aí veio a pandemia e eu encontrei um respiro, encontrei finalmente, reencontrei esse espaço de falar, opa, eu acho que pode ter um silêncio aí que vai me fazer digerir e aí eu comecei intuitivamente, porque eu sentava e criei esse meu casulo, assim, tal, e era meio como um exercício de um diário, assim, sabe? De colocar para fora e fazer uma retrospectiva. Comecei a sacar que tinha história ali. Falei, nossa, não lembrava disso. E coloquei isso debaixo do tapete e toquei o barco assim, né? Depois de perder filho, enfim, um monte de temas tão profundos que me reviraram tanto por dentro. No momento, eu tinha que tocar o barco e ir vivendo assim. Então, foi a oportunidade para eu rever e rever segundo uma perspectiva da Tatiana naquele momento, assim, né? Então, puta, foi maravilhoso, foi uma oportunidade, assim, imensa e também de ir fechando um ciclo, porque a minha vida também, ela, né, a história da Patagônia, ela tá lá, é o nosso patrimônio de vida E e é ela lindo, gente. Eu não conheço, foi uma coisa maravilhosa. Eu fui a primeira hóspede, eu descobri. foi Descobri no exatamente, tá livro, lá no livro. spoiler. E aí agora a gente vai iniciar uma nova história e tudo, mas eu acho que foi resultado muito dessa nova disponibilidade de olhar e ir fechando ciclos do que tinha que ser, né, revisitado, fechado e tudo. E o livro foi o resultado disso. E Não, então muito significativo assim para mim, sabe? Para essa etapa da minha vida. Muito feliz assim. ai, Tati, olha, tá tudo muito, muito incrível esse papo. Acho que a gente podia ficar aqui muitas horas, que a gente sabe que a gente se agarra aqui, nossa amiga. Mas acho que era isso que a gente, para esse primeiro momento aqui, a gente queria conversar com você, um pouco saber dessa sua experiência. Se tiver mais alguma coisa que você
queira falar. Não, quero falar que é uma honra também, porque olha, só mulherão aqui, viu? Admiro pra caramba esses dois seres. Bom, então depois E a gente coloca seu livro lá, que é muito. Gente, é muito legal. Eu li num dia, sério mesmo. É muito, muito, muito legal. é, Tem as fotos muito lindas. São suas, Nath? Ou de quem são as fotos? não, é que na Patagônia, todo mundo que faz parte originalmente do projeto é o fotógrafo, ou publicitário, ou jornalista, todo mundo da área, do métier. Então tem muito registro, né? A gente tem muito Nossa, registro. é incrível mesmo. Muito, muito É, Bom, maravilhoso. eu acho que também, de alguma forma, eu queria não só te agradecer por você ter se disponibilizado aqui para dar esse seu tempo, sua atenção e toda a sua história rica, assim, com o yoga e com a sua própria vida, assim, para gente. Mas tem uma. Eu acho que eu tinha que agradecer ao yoga também, porque ele fez uma linha, assim, ele. Yoga que quer dizer união, muito ele juntou absurdo. a É, gente de um jeito, a de um gente, jeito. nós 13, mais um grupo de pessoas ao longo desses 20, 25 anos, desde aquela época, e até hoje a gente tem um É, imã, assim, que colou a gente é, desde essa época, que por mais que a gente tivesse, assim, né, vivências diferentes depois desses primeiros 10 anos de prática juntos, a gente é. tem uma conexão, assim, feita, né? Então, É. E é um dos presentes eu mesmo que também o yoga acho. trouxe, né? Então, além Porque, cara, é desses impressionante. Uma diferente da outra, um diferente do outro, e não sei, rola e uma assim, linha mestra e um alinhavo, né? fato. Então, o yoga, Essa potência do grupo, né? De praticar em grupo, assim, né? Independente, não é religião, né? Mas essa, né? Você tá junto e se desafiar junto e vai acompanhando. Então, mesmo que separa, a gente criou uma cola ali. Criou, eu acho que eu e criou. a Tati, a gente tem esse desejo interno, sabe? De continuar sendo um espaço. A gente teve essa experiência de precisar de tempo, de apoio, de continuidade, de A força do diferenças. grupo, né? Tô lá meio desanimada, não, mas vamos lá, todo mundo, e você Aí a vai. gente quer oferecer isso também, sabe? Tipo, não só, a gente teve isso para poder estar aqui, né, de algum lugar. É, simplesmente a gente continuou praticando, só isso. A gente começou praticando e continuou Eu acho que praticando. talvez uma coisa que conecta muito a gente é que as vidas mudaram, a gente mudou, amadureceu e tudo, mas tem uma. É a busca, né? Todas têm esse bichinho da busca, né? Interna, assim, a autobusca, sei lá como é que É, se chama. é. Mas É, porque que a a gente gente fala, né? Ser cientista de você mesmo, né? Você dá essa tem cientista de curiosidade, você né? mesmo. Acho E a muito gente acha Exato. que tem o campo da vida como nosso grande laboratório, assim, tá? A gente tem esse genzinho aí em comum de ser É, buscador e ao mesmo tempo a gente sabe que tudo é material, assim, a vida é o campo da prática. Então, é. a gente conseguiu sustentar isso ao longo do tempo e de alguma forma quer proporcionar isso e quer motivar as pessoas com histórias reais de gente como a gente, né, mostrando Maravilha. que É, porque se a gente pode considerar isso como mais uma ferramenta também, né? exato, meio que fazer uma ponte Encontros. entre o Oh, começo de uma prática. O que que era no começo? É igualzinho foi para todo mundo, para a gente continua com a mesma mente agitada, é, dispersa, maluca, a vida tá até mais veloz e a gente continua praticando. Então, o que une, o que faz a gente ter a aspiração de ser um praticante um dia de 40 mil horas é uma pessoa que a gente conhece que está aí praticando. Então, a gente, de alguma forma, se a gente for incentivo para quem está começando e falar, ó, com 20 anos de prática, a gente conseguiu também é. perceber um monte de É, coisa. que a gente não desestimule as pessoas. cuidado com a pessoa que está do teu lado ali, que você vai colocar, estender o matchzinho do lado, que ela vai grudar ali. De agora. 20 anos. Ai, que delícia. Ah, muito bom, gente. Muito obrigada. Um Muito prazerzão. obrigada a vocês, amei, de paixão. Ah, tá. Bom, você já faz parte aqui da nossa comunidade, não. E faço mesmo, sou fã número zero e, nossa, tô assim, vibrando com Boa. vocês. Obrigada, Tati. Sempre. Obrigada, então, Tati. Ai, Tati então, Barbosa, beijo. Tati Floreste. Um Beijo. beijo para Beijo, gente.